A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 está escrito. Acompanhe na tela. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Olha só, querido, o que a palavra de Deus nos ensina, que no princípio Deus ele criou os céus e a terra. Agora, como Deus criou, pastor, os céus e a terra? Por intermédio da sua palavra. O versículo 3 diz: disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, aquilo que Deus falou se materializou. Aquilo que Deus fala, querido, meu amado irmão, Ele traz à existência. Então, entenda, palavras são as coisas mais poderosas do universo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse, Deus que falou, Deus que declarou, das trevas resplandecerá a luz. Então lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus falou às trevas: haja luz, e houve, passou a existir a luz. Então Deus ele criou o universo com a palavra falada. Disse Deus: haja luz, houve luz. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, está escrito: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Que coisa tremenda! De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que versículo poderoso, meu amado irmão. A Bíblia diz que esse universo, esse planeta do qual nós vivemos, todo o universo é governado, é sustentado pela poderosa palavra de Deus. Está escrito: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então é algo sobrenatural que vai além do entendimento humano. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 3, logo no início diz que pela fé entendemos. Ei, você só consegue entender as coisas de Deus é pela fé. Você naturalmente não consegue entender as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que são espirituais, porque para eles são loucura. Mas quando você nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus, você passa a conhecer as coisas espirituais de Deus. Então, pela fé entendemos, pela fé nos movemos, pela fé existimos. Então tudo é pela fé. E a fé, ela não é um produto, meu irmão, das faculdades, do raciocínio lógico, do raciocínio humano, não, de forma alguma. A fé, ela é um produto do Espírito recriado, de alguém que nasceu de novo. Como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tu só vai entender o que eu estou te falando se tu nascer de novo. Então ele não entendia o que Jesus estava falando, porque ele era um homem natural. Mas Jesus diz: em verdade, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver, ele não pode entrar no reino de Deus, muito menos entender as coisas espirituais de Deus. Amém? Então tudo é pela fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que de fato, sem fé, é impossível
a agradar a Deus. E, meu irmão, para essa fé ser gerada no teu coração, meu amigo, no teu espírito, você tem que dar ouvido à palavra. Ela só vem, ela só se manifesta por intermédio da palavra de Deus, como diz Romanos 10, versículo 17. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11, Deus disse que tudo produza segundo sua espécie. Deus que falou isso, que tudo produza segundo a sua espécie. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, algo revelador Deus tem para as nossas vidas, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos segundo a espécie de Deus. Ele diz que nós somos segundo a sua imagem, ou seja, segundo a sua natureza espiritual e segundo a sua semelhança, o seu caráter moral. Nós somos segundo a espécie de Deus, porque nós fomos criados na classe de Deus. Amém? E Deus, lá em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus, Ele é Espírito, e nós fazemos parte desta classe porque o homem, ele também é um ser espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo ser espiritual, querido, que é chamado homem, é capaz de operar no mesmo nível de fé que Deus. Por isso, lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz de maneira bem clara: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Oh, versículo tremendo e poderoso. É desejo do nosso Pai que todos os dias o imitemos, fazendo as mesmas coisas que Ele faz, através da sua poderosa palavra. Então, para eu e você imitarmos a Deus, meu irmão, nós devemos falar como Ele fala e nós devemos agir como Ele age. E para nós falarmos como Ele fala e agir como Ele age, nós temos que ser governados pela sua poderosa palavra. Amém? Então Deus jamais, meu irmão, jamais lhe pediria para fazer algo que você não é capaz de fazer. Amém? E a Bíblia diz que Ele faz por intermédio das nossas vidas muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por exemplo, Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus falou ao mar, à tempestade, houve bonança, e os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui na terra, Jesus também falou aos demônios, e a Bíblia diz que eles bateram em retirada. A Bíblia também diz que Jesus falou ao pé de figueira, ela se secou e morreu. A Bíblia também diz que Jesus falou até os mortos, e os mortos ressuscitaram. Tem outra coisa interessante para a minha e a sua vida, meu irmão. Lá em João capítulo 14, versículo 12, Jesus também falou: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Meu amado irmão, meu amado amigo, você deve acreditar que as coisas que você está declarando, que você está dizendo, vão acontecer. Sabe por quê? Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Sabe quais são as chaves do reino dos céus? A sua poderosa palavra. E com esta palavra governando a nossa vida, Jesus diz que o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra também será desligado nos céus. O Salmo 119, versículo 89 nos diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada
no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, o que Deus disse, o que Deus falou, o que Deus declara na sua palavra já está estabelecido. Deus, ele não altera o que ele fala. Deus, ele não altera o que ele diz, porque Mateus 24:35, o seu filho disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, palavras, queridos, são recipientes, elas carregam vida ou morte. Por isso que palavras são, querido, as coisas mais preciosas para a vida do homem. Mateus 4:4, Jesus disse que nem só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, palavras são recipientes que carregam vida ou morte. E elas produzem, meu irmão, segundo a sua espécie, ou seja, segundo aquilo que você fala, acontece. Amém? Então, viva na autoridade da poderosa palavra de Deus. O corpo de Cristo, que é a sua igreja, deve começar, meu irmão, a viver na autoridade da poderosa palavra do Senhor. E para isso acontecer, Paulo declara em Romanos capítulo 10, versículo 8, que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E isto é a palavra da fé que pregamos. Quer ter uma vida sobrenatural? Uma vida, querido, vivendo a cada dia a graça, o favor de Deus na tua vida, em toda a tua família? Seja governado pela palavra. Seja governado pela palavra como o universo é governado pela palavra. Seja, querido, um homem e mulher de Deus que ame a poderosa palavra do Senhor, e ela tem a habilidade de produzir na tua vida o que você acaba de ouvir neste dia, em nome de Jesus. Amém? Esta é a pequena reflexão que eu deixo este dia para a tua vida, para a tua família, para os teus projetos, no nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta, do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremenda